Olá pessoal, Marcos Kamogawa para mais uma videoaula da disciplina Preparo de Amostra para Análise Elementar. Falando agora sobre análise direta de suspensões em ICP-OS. Bom, acho que para a gente começar, para quem não conhece a técnica, falar um pouquinho sobre o ICP-OS. O fundamento dele é a emissão de radiação eletromagnética, quando os átomos são inseridos dentro de uma chama, que é o plasma de alta temperatura. Ele sofre processos de atomização, excitação, e quando ele retorna ao estado fundamental, ele emite esse comprimento de onda, essa energia absorvida pelo átomo durante esse processo todo. Pode também ter emissões iônicas causadas pela ejeção de um dos elétrons desses átomos, e eles também podem sofrer excitação, retorno ao estado fundamental e emissão. Bom, então quando a gente está falando do ICP-OS, essa técnica em si, o principal ponto é o plasma gerado, que tem temperaturas alto valor energético, que podem atingir de 5.000 a 10.000 kelvins, temperaturas muito elevadas, que fazem então que praticamente todos os elementos que estão presentes ali na tabela periódica sofram algum tipo de perturbação e emissão da radiação eletromagnética. Um ponto que torna a instrumentação bastante desafiadora e precisou de vários anos para que esse equipamento pudesse ser realmente utilizado como método analítico é o baixo tempo de residência que esses átomos permanecem ali naquele plasma, porque é um fluxo contínuo, então o tempo de passagem dele é em torno de 3 milissegundos. Então a emissão de radiação produzida por esses átomos ou íons é dada nesse pequeno intervalo de 3 milissegundos. O plasma gerado ali normalmente é um plasma de argônio, que tem uma alta densidade eletrônica, de 10 a quarta a 10 a 15 elétrons por centímetro quadrado. Então, nada mais é que uma nuvem de elétrons saturando ali aquele ambiente, que faz com que todos os processos térmicos ocorram, desde a fusão, da volatilização, da dissociação, atomização e posteriormente depois a ionização também dentro desse processo. Como a temperatura é muito elevada, praticamente todos os compostos que chegam até esse plasma eles são convertidos à sua forma atômica. Essa propriedade em si ela é importante porque os espectros que a gente vai ser gerado, que os espectros que a gente vai obter, basicamente são espectros atômicos, sejam eles iônicos provenientes de um átomo ou radiações atômicas. No caso dos ICPs mais comuns, nós utilizamos o argônio como o gás de geração desse plasma, geração dessa nuvem de elétrons. Basicamente, ela é formada através desse gás nobre do argônio, que é passado através de uma bobina com campo magnético. Essa bobina recebe uma descarga elétrica que vem proveniente de um spark, que ioniza o argônio inicialmente. Esse argônio ionizado fica aprisionado dentro desse campo magnético de alta potência, fazendo então com que esse conjunto de elétrons forme uma reação cadeia e gere o plasma que a gente conhece. Como o plasma tem elevada temperatura, atinge 10.000 graus Celsius, ele fundiria muito facilmente os materiais componentes da tocha. Então, para que essa tocha não funda, não derreta o material componente da tocha, é um fluxo de argônio adjacente às paredes desse tubo, dessa tocha incidida, para resfriar essa parede e dar forma ao plasma como a gente conhece. Então, quando a gente vê esse formato cônico do plasma em si, ele é formado graças a esse fluxo de 18 litros por minuto do fluxo externo, que evita com que ocorra a fusão aqui. A gente também tem dois fluxos, um fluxo
que mantém o plasma, que vem por esse caminho, e um fluxo de argônio, que é o fluxo analítico, no qual tem uma vazão baixa, que é por onde a amostra vai entrar dentro do plasma e vai ser conduzido a todos os processos térmicos que a gente conhece. Então, aqui alguns resumos só das reações que a gente tem, né? A geração do argônio em relação a um metal qualquer. Esse metal pode ser excitado, né? Chegando então a um estado de excitação, fazendo então a evolução ou a emissão da radiação iônica. Né? Eu também tenho os mesmos processos atômicos, né? No qual o átomo pode ser atomizado, excitado, e quando ele retorna ao estado fundamental, a gente tem os sinais atômicos, a emissão atômica. Então, essas transferências de cargas acontecem através do argônio ionizado, né, que fazem com que o metal então assuma um caráter atômico ou iônico. Aqui só alguns detalhes a respeito daqueles fluxos de ar e as bobinas de indução que fazem com que o plasma seja formado e fique confinado dentro de uma determinada zona no topo da tocha formadora do plasma. Aqui as setas pretas, né, lineares, indicam a entrada da amostra na forma de um aerossol, e o fluxo tangencial, que é uma alta vazão que dá o formato do cone e preserva a tocha aqui, como a gente já viu. Esse campo magnético ele tem como função manter, né, aquela nuvem de elétrons geradas pelo spark inicial. Existem outros plasmas, né? Nós aqui no Brasil utilizamos os plasmas de argônio e tem hoje no mercado também um plasma de nitrogênio que é mantido por radiação micro-ondas, mas existe também alguns plasmas que são abastecidos por neônio e por hélio. Como esses dois gases, o neônio e o hélio, têm custos proibitivos, é muito difícil da gente ter equipamentos, né, como esse. Caso os países, principalmente os Estados Unidos, que têm equipamentos que operam com hélio, vejam as vantagens. As temperaturas atingidas são muito maiores. Então, isso permite que a gente tenha um conjunto de espectros eletromagnéticos muito mais rico e muito mais resolvidos do que os espectros gerados pelo átomo de argônio. Mas o plasma de argônio em si já são suficientes para fazer a determinação da maioria dos elementos de interesse analíticos aí que a gente usualmente emprega nas nossas atividades. Um ponto bastante importante é a zona onde a gente vai ter essas temperaturas. Então veja que no centro, né, da bobina de indução, onde a gente tem a maior concentração do fluxo de elétrons, onde a gente tem a zona analítica ou a zona de maior temperatura, que atinge 10.000 kelvins. Conforme o fluxo vai seguindo a dimensão da tocha, a temperatura vai diminuindo, né, e vai cada vez ficando mais frio. Nessa zona onde a gente tem em torno de 6.000 kelvins, é o que a gente chama de zona de recombinação, onde os átomos agora, na presença de outros átomos, podem se recombinar formando óxidos, combinações, né, de metais com alguns outros compostos nessa zona fria. Veja que então, dependendo da altura que a gente vai observar, a gente vai ter diferentes temperaturas, consequentemente diferentes zonas de emissão. Nos sistemas de ICP-OS, a gente tem duas formas de apresentar os plasmas, na forma axial e na forma radial. Né? A forma radial é aquela que a tocha fica em pé, e os feixes são observados lateralmente ao plasma, né? Então eu ajusto qual é a altura de observação e a radiação emitida a partir desse local ele é coletado para fazer análise do sistema. O sistema do tipo axial ele fica longitudinal, né, de frente para o sistema detector. Então, essa ponta, a zona de recombinação aqui, ela tem que ser removida de alguma forma. Nesse caso, que é um sistema da Varia, ele é removido através desse cone.
e aí o feixe de radiação passa através, né, diretamente por dentro do plasma e chega até o detector. Nessa configuração deitada, que é a configuração axial, a gente tem um maior fluxo luminoso, então os sistemas têm maior sensibilidade do que no sistema radial. Aqui só algumas demonstrações das etapas que ocorrem quando a amostra, vindo de um aerossol, chega até o plasma. Então, inicialmente, a gente gera uma nebulização que produz um aerossol. Esse aerossol, quando entra no plasma, começa a sofrer todos os processos de fusão, vaporização, dissociação, atomização. O átomo, né, como ele vai estar ali presente numa fonte de muita energia, ele vai absorver essa energia e ir para o estado excitado. E quando ele retorna para o estado fundamental, e essa energia acumulada durante esse processo é eliminada. A mesma coisa acontece, como essas energias são muito elevadas, pode ocorrer a ionização dessa espécie metálica. Ele perde um elétron, né, e aí forma o íon no plasma. E esse íon também tem o mesmo processo de absorção de energia e emissão, agora só emitindo um sinal iônico. Então, quando a gente está olhando então essas configurações, a sensibilidade menor no sistema radial é porque a gente vai estar olhando o plasma agora lateralmente. A gente só vai coletar a radiação que sai no sentido, né, horizontal ao sistema. Quando a gente está falando dos sistemas axial, que o plasma ele se direciona diretamente, todo esse conteúdo aqui, essa projeção em direção ao topo, é inserido no detector. Então, por isso a gente tem sensibilidades muito maiores. Então, veja um comparativo aqui dos limites de detecção quando a gente tem o sistema radial e o sistema axial. Então, alguns elementos, olha, veja, tem variações de 12 vezes, né, a mais, mas em média ele é de 5 a 6 vezes mais sensível o sistema axial do que o radial. Ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, o sistema radial ele tem a tendência a decompor mais rapidamente o seu conjunto de operação, que seria a tocha do plasma, porque na posição horizontal, alguns sais são depositados sobre as tochas, e aí muda a cristalinidade do quartzo, causando então algumas alterações e alguns problemas. Bom, como que a gente opera o ICP-OS em termos de preparo de amostra direta ou análise de suspensões? Normalmente a gente vai seguir os mesmos critérios que a gente viu lá no absorção molecular, no espectrômetro de absorção atômica. A gente tem que ter tamanhos de partículas menores que 10 micrômetros. Eu tenho que trabalhar com suspensões máximas de 5%, né? Mais do que isso começa a ficar inviável. E também vou ter que atuar com agentes estabilizantes para manter a minha amostra em suspensão, para poder fazer a inserção. Outro ponto bastante importante quando a gente está falando ICP-OS é logicamente do tamanho de partícula, porque tem uma questão de transporte, uma questão de estabilidade e uma questão de transformação em solução. Mas outro ponto bastante crítico é o nebulizador que a gente usa, né? Nesse caso, a gente vai ter que fazer o uso de agentes estabilizantes, ter que fazer o uso de procedimentos de agitação, mas o ponto mais crítico é o nebulizador. Como os nebulizadores para o ICP-OS normalmente utilizados, eles são de dimensões bastante reduzidas, o capilar de entrada da amostra é bastante reduzido, qualquer partícula, nesse caso aqui de 10 micrômetros, entupiria facilmente aquele nebulizador. É praticamente inviável introduzir uma suspensão com aquele nebulizador. Então, nesse caso,
Se eu for fazer a operação de análise direta de sólidos via suspensão no ICP-OS, a primeira coisa que eu tenho que alterar no equipamento é o nebulizador que eu vou utilizar. E os mais comuns são os nebulizadores do tipo cross-flow, né, onde eu tenho aqui a amostra vindo por um capilar de grandes dimensões, e quando ele atinge o nebulizador, ele recebe um fluxo de argônio bastante forte, que faz a geração desse aerossol e o encaminhamento dessa amostra até o plasma para sofrer todos os processos de emissão. Outro nebulizador também bastante comumente utilizado aí no ICP-OS em suspensões são os nebulizadores do tipo Babbington, que é muito parecido com esse cross-flow, né? A única diferença é que em vez de vir com um capilar, ele cai sobre uma superfície e escorre num canal, e aí quando ele chega nesse canal ele recebe um fluxo de ar, né, bastante forte também, que vai produzir atomização. Um dos atomizadores, né, dos nebulizadores mais eficientes que tem e que permite a introdução dessas suspensões são os nebulizadores do tipo ultrassônico, né? Eu tenho aqui um cristal piezoelétrico. A minha amostra ela vai caindo nessa superfície, e quando ela cai nessa superfície, esse cristal faz a geração daquela nuvem do aerossol, que é conduzido então até o plasma para fazer as determinações. Então, se a gente pensar que eu vou estar introduzindo um sólido a esse meu plasma, é também importante a gente verificar se o procedimento de calibração e a minha amostra elas são compatíveis, né? Uma vez que a amostra ela vai passar por diversas etapas até chegar ao átomo, e no caso das soluções aquosas de calibração, normalmente elas já estão na forma iônica, numa forma muito mais elementar, não tendo a necessidade de passar por todos esses processos. Nesse caso, as calibrações, né, do ICP-OS e as amostras são obrigatórias que a gente faça essa averiguação, se elas são compatíveis ou não. Então eu preparo uma curva de calibração da minha amostra e passo no equipamento, preparo uma curva de calibração com as soluções aquosas, insiro também no equipamento e comparo agora o coeficiente angular dessas duas curvas. Se houver diferença, é porque a gente vai ter diferenças de matriz nesse processo de atomização, no processo de nebulização. Então é importante fazer esses estudos em si. Em um outro vídeo, a gente vai falar dos principais problemas, das principais interferências, né, dessa determinação no ICP-OS. Os problemas que a gente vai encontrar, né, nesse processo de ICP-OS são de dois tipos: interferências espectrais e não espectrais. As interferências não espectrais são aquelas relativas a efeitos de transporte, por exemplo. Então, o nebulizador ele vai gerar aerossol de forma diferente se a solução tiver concentração ácida variada, por exemplo, ou tiver a presença de um solvente orgânico, né, em concentrações variáveis. Então ele também vai ter procedimentos de nebulização diferentes. O tamanho das partículas vão causar interferências também não espectrais, que muda, por exemplo, o tempo de residência, né, dos materiais, das amostras, na passagem do plasma. Então algumas demoram um pouco mais, então fugindo um pouco da zona de observação da radiação eletromagnética. Para avaliar também interferências espectrais, é muito importante que a gente utilize alguns materiais conhecidos, né, para poder verificar se o sistema está adequado, e fazer uso de estratégias como, por exemplo, o uso de padrões internos, e fazer medidas
e aplicando estratégias como adição de analito. Aqui só alguns exemplos, um trabalho do grupo lá de São Carlos, onde eles fizeram análise direta de argilas e materiais refratários no ICP-OS. Né? Nesse caso, eles utilizaram uma massa da argila ou desse material refratário num volume de 100 ml, agitaram esse material com ondas ultrassônicas por 5 minutos e depois, posteriormente, por um sistema Vortex para a introdução do ICP-OS. Então, quando a amostra era aspirada para dentro do ICP, o balão, né, contendo a amostra, ficava sendo agitado constantemente por um agitador mecânico do tipo Vortex. Veja aqui que foi utilizado para isso, existia uma incompatibilidade entre a curva de calibração, né, e a amostra em si, né, elas não eram compatíveis, a curva em solução aquosa. Então foi utilizado uma estratégia de adição de analito generalizada. Como que eles faziam isso? Preparavam curvas de calibração que envolviam a amostra, massas diferentes da amostra e concentrações também diferentes dos padrões adicionados. Então a gente tinha, na verdade, duas curvas de calibração acontecendo aqui. Uma curva de calibração que era definida pela massa da amostra e uma outra curva de calibração que era definida pela adição dos elementos metálicos a essa curva. Então, o que gerava uma curva parecida com essa e uma equação, né? E essa equação permitia que fosse calculado as concentrações desses materiais. Então vejam que os valores determinados e os valores certificados, né, de ambos materiais, o IPT28 e o IPT32, foram todos plenamente recuperados, né, com resultados muito bons para uma análise direta. Outro exemplo, também utilizando argilas e materiais refratários, só que agora explorando o procedimento de pré-preparo da amostra, no qual é agitado aqui, é moído uma amostra em presença de modificadores. Esse processo, né, de usar a moagem com modificador químico torna esse material menos refratário e aí a gente tem mudanças nos processos de atomização e emissão iônica. Então, conforme eu vou adicionando esses modificadores ao processo, eles vão gerar produtos diferentes, eles vão mudar a minha amostra original. Então, nesse exemplo, foi utilizado meio grama de argila em material refratário, com 2,5 gramas dos modificadores, carbonato de sódio e borato de lítio, e foram realizadas moagens de meia a 3 horas em moinhos de bola com carbeto de tungstênio. Todas as partículas foram menores que 37 micrômetros, né, e depois as amostras sofreram ainda alguns tipos de procedimentos, como secagem e preparo das suspensões com sonicação de 5 minutos de ultrassom. Nesse trabalho, então, eles fizeram essas modificações. Basicamente, aqui a gente tem a análise cristalográfica desses materiais. Sem a moagem, a gente tem poucas espécies, né? Praticamente uma única espécie de mineral. Quando faz as moagens em presença dos diferentes agentes condicionadores, vejam que ocorre a mudança da cristalinidade desses materiais. E quando eles são submetidos a diferentes procedimentos de moagem, vejam que as recuperações dos elementos metálicos se modificaram também conforme mais tempo de moagem foram implementadas. Então, a gente conseguiu um melhor desempenho dentro desse processo. Vejo que quando o procedimento era introduzido, a modificação de química que ocorria durante o processo de moagem, a recuperação dos elementos eram muito superiores a todos os outros tratamentos que a gente tinha. Então, a gente consegue recuperações bastante adequadas quando eu comparo o procedimento de moagem e suspensões
e um processo de decomposição por ácido com alta concentração. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigado.